Boa tarde! Boa tarde, turma do 7º ano da Escola Lucimar Mendes. Tudo bom com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, quinta-feira, dia 4 de junho, nós teremos aula de inglês. E hoje também é dia de gramática. Nós vamos ver um pouco sobre gramática da língua inglesa hoje, certo? E um conteúdo super importante, como todos, né? Pois é. Então, galera, nós veremos regular and irregular verbs, certo? Regular e irregular verbos, ou verbos irregulares e irregulares. Então, vamos lá. Galera, o que são verbos regulares, para começo de conversa? Bom, são verbos que a gente conjuga da mesma forma e que a gente usa a mesma regra para dizer o passado e outros tempos verbais, certo? Ou seja, verbos regulares são verbos em que a gente aplica as mesmas regras para dizer o passado ou outros tempos verbais. É isso. Por exemplo, ask. Ask é o verbo perguntar, certo? Eu vou escrever aqui embaixo. Ask. Essa palavra significa perguntar. Agora, se eu quiser dizer perguntei ou perguntou, se eu quiser dizer esse verbo no passado, eu perguntei, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um E e um D no finalzinho dessa palavra. I asked. É assim, galera, que a gente faz o passado no inglês, certo? É colocando um ED no final do verbo, ok? ED. Eu acrescentei essas duas letras para dizer essa palavra, esse verbo no passado. E, galera, a gente colocou um ED porque não tinha um E aqui, mas existem alguns verbos que terminam com E. Esses verbos que terminam com E, basta você colocar a letra D e pronto, certo? Com relação à pronúncia, não é asked não, ou asked não. Na verdade, galera, esse D do passado, ele ganha um som de T, parece um T, realmente. Fica asked, certo? Asked. Então, é assim que eu digo, eu perguntei no passado. Outro exemplo, talk. Então, vamos lá, esse exemplo. Talk é o verbo falar, não é? Como talvez vocês já saibam. Então, está escrito aqui falar. Como é que eu digo falou ou falei no passado? Eu falei. I talked. I talked. Acrescento o ED. É simples assim. É dizer uma coisa no passado no inglês. Só que nem sempre, certo, galera? Então, vocês compreenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido como que se diz essas palavras no passado. Mas esses ask, talk, são verbos regulares. Eles são regulares. Ou seja, é só eu aplicar a mesma regra. Colocar ED no final e eu coloquei a palavra no passado simples, certo? No past simple. Perfeito? Mas, como eu disse, né, nem tudo é tão fácil assim. A gente tem também no inglês verbos que são irregulares. Irregular. Verbos irregulares. Então, o que acontece com esses verbos? O que acontece com esses verbos, galera,
é que não basta eu colocar ed no final para dizer no passado. Na verdade, essas palavras têm outras palavras para denominar o verbo a ação no passado. Eu coloquei aqui alguns exemplos. A lista de verbos irregulares é bem grande, não tão grande assim, eu vou colocar uma lista para vocês, certo? Vou mandar uma lista em PDF para vocês verem. A lista do livro é um pouquinho pequena, então vou colocar uma maior. E outra coisa, a gente não precisa estar decorando, porque pelo menos, não é um exemplo, como eu aprendi, a gente aprendia falando mesmo. Se, são, sim. Be, was, were, been. Aí ficava repetindo isso, repetindo. E, na verdade, isso não contribui tanto. Vocês precisam ver essa aplicação nas frases, certo? Como a gente também vai ver daqui a pouco. Primeiro vamos entender essa lista, certo, galera? Então, nesse quadro aqui a gente tem as palavras no infinitivo. O que é o infinitivo na língua portuguesa? O infinitivo na língua portuguesa são os verbos que terminam com AR, ER e IR, com a exceção do por, que é com OR, não é? Então, quando eu digo brincar, comer, caminhar, tudo isso eu estou falando a palavra no infinitivo. E como essas palavras no inglês? Dessa forma. Vamos ver a tradução de cada uma delas? See significa ver no infinitivo. Be significa ser, né? O verbo ser, estar. Speak, falar. Write, escrever. Eat, comer. E go significa ir, ok? Vamos lá repetir comigo? See, be, speak, write, eat, go. Muito bom. Muito bom, galera. Agora, ó, percebam que o passado dessas palavras eu não coloco ed. Eu não coloco ed. Por exemplo, se não fica seed. Aí ficaria até estranho, né? E na verdade ficaria outra palavra, porque SEED significa semente, é outra palavra. Was e were é o passado do verbo ser, não é? Então, vamos voltar um pouquinho aqui pro verbo ver. Isso aqui significa ver, não é? Saw significa vi no passado, vi. Então é outra palavra. Não bastou colocar ed. Be, verbo ser. Como que fica ele no passado? Ou seja, eu fui, ele foi, eu sou, eu fui. Então, como é que fica? Was ou were. Nesse caso, existem duas palavras, porque uma vai depender da conjugação, né? Uma é para I, eu, não é? Por exemplo, eu nasci em 97. I was born, né? Ou seja, eu nasci, eu fui nascido. Eu uso o verbo to be, was. Agora, se eu usar o pronome you, você. Eu não posso usar o was. Tipo assim, você foi. Não posso dizer you was, não. Tá errado. É you were. You were. Certo? Esse é o passado do verbo to be. Was e were. Speak. Speak no passado não é speaked, não. Speaked, colocar ed no final não vai dar certo. O passado é irregular. E na verdade é spoke. Spoke. Ok? Escrever também não vai colocar o write, não. Certo? É wrote, é outra palavra. Wrote. Ate é o passado de eat, que é comer, certo? Ou seja, eu comi pão com manteiga no café da manhã, né? I ate. E went é o passado do verbo ir, não é? Eu fui. Então, cuidado que esse eu fui não tem nada a ver com o verbo ser e estar, não, certo? Aqui é questão de deslocamento, de ir para algum canto, ok? Went. E essa coluna aqui? Esse aqui, ó, gente, é o past participle. Esse
vezes, galera, é outra variação, certo? Já que eles são irregulares, é tudo diferente, são palavras diferentes. Então, o passado, esse passado é um tipo de passado um pouco diferente. Porque uma coisa, galera, é eu dizer... Vamos usar, por exemplo, o verbo ver, que é o primeiro, né? Uma coisa é eu dizer eu vi alguém na rua. Eu vi. Ou seja, é uma coisa que já aconteceu, não é? Uma coisa que já aconteceu. Agora, se por acaso eu vejo com frequência essa mesma pessoa na rua, como é que eu digo? Eu tenho visto fulano de tal na rua.